Muito boa tarde, muito bem-vindos a este nosso webinar que se insere neste ciclo de eventos que temos feito sobre a oferta da Link, genericamente, e que tem adotado este formato, enfim, que todos neste momento vivemos nestes condicionantes atuais. A oferta que hoje nos traz aqui é uma oferta que, do ponto de vista da Link, nos começámos a interessar por ela há 5, 6 anos, porque achámos que as áreas de auditoria, compliance, risco nas empresas eram áreas que tinham um suporte relativamente fraco de ferramentas, não digo que não existissem, em muitos casos o Excel serve para tudo, mas não havia ferramentas integradas que permitissem ter uma visão conjunta e, sobretudo, integrá-las com o resto da atividade, processos da empresa. Bom, começámos a dedicar a essa área e há 5 anos para cá temos tido projetos em grandes empresas, das maiores em Portugal, nestes temas, por vezes em todos eles, por vezes em alguns dos temas em particular que mencionei. A continuidade de negócio, que é o tema que nos traz hoje aqui, é um tema complementar a toda esta área de GRC. É uma área que hoje em dia não precisa quase de apresentação, não é? Todos nós percebemos que de um momento para o outro, não é? O mundo pode mudar, pode afetar a vida das empresas, pode tudo o que acreditávamos que estaria, de certo modo, nos nossos planos, pode mudar de um momento para o outro. E é isto que, desta forma, se pretende nesta área da continuidade de negócio. No evento de hoje vamos ter a oportunidade de ouvir uma grande empresa nacional que tem olhado para este tema com bastante profundidade e também, obviamente, olhar para o que dentro da nossa oferta, para os módulos que estão associados à complementaridade de negócio. Espero que tenham um bom seminário. Muito obrigado por estarem presentes. Então, boa tarde a todos. O meu nome é António Cernadas, sou responsável da área de continuidade de negócio da Galp e sou o gestor do projeto de desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão da continuidade de negócio na empresa. Gostaria de partilhar convosco, nesta apresentação, a minha experiência neste projeto, como é que se iniciou, aquilo que fizemos até à data e quais são os nossos planos para a continuidade do negócio da Galp para o futuro. Esta é a agenda da nossa apresentação. Portanto, vamos começar por ver o que é a Galp hoje em dia, o nosso modelo de governo da continuidade de negócio, o roteiro de implementação da continuidade de negócio, o projeto que temos em curso e vou-vos dar também um exemplo da utilidade da continuidade de negócio na gestão da crise pandémica. Portanto, para não ser só aqui uma apresentação de slides, gostaria de partilhar convosco um pequeno vídeo que demonstra aquilo que a Galp é atualmente, nomeadamente o seu compromisso com a transição energética para uma economia de baixo carbono. Sabia que somos líderes na geração de energia solar na Península Ibérica? Un negocio en crecimiento en comercialización de electricidad renovable y recarga de vehículo eléctrico. And a world-class upstream position. Mas as mudanças estão aí. As pessoas querem mais. Os nossos clientes exigem mais. E nós esperamos mais de nós próprios. Debemos tener claro nuestro propósito. Hacia las personas, hacia la sociedad y hacia el planeta. Y el momento de actuar es ahora. Let's refresh our relations with society, communities, connecting through our commitment to improve lives. Vamos redefinir o nosso portfólio e reduzir a intensidade de CO2 da energia que produzimos e também a dos produtos que vendemos aos nossos clientes. Vamos recriar a forma como trabalhamos, capacitando as nossas equipes, acreditando que todos podemos atingir o melhor potencial. Vamos liderar o nosso setor a caminho de um futuro onde protejamos o nosso planeta. Delight our customers.
re-energizing our talent and making Galp a great place to work. Let's regenerate the future together. Portanto, a Galp é uma empresa de energia verticalmente integrada que produz fontes primárias de energia, que as transaciona, transporta, transforma e comercializa produtos derivados em diversos segmentos de mercado e em diversas geografias. Aqui a salientar aqui a nossa nova fileira de negócio para redução da nossa pegada de carbono, de geração de energia renovável e a salientar o facto da Galp ser já atualmente o maior produtor de energia de origem fotovoltaica na Península Ibérica. Neste slide vemos o que é a Galp atualmente em números. Eu gostaria de salientar apenas que estamos presentes em 11 países, em 4 continentes, portanto é uma empresa cada vez mais globalizada. E também aqui a vertente verde, não é? De implementação de energias renováveis, de novas soluções de mobilidade elétrica, de forma a fazermos a tal transição energética para uma economia de baixo carbono. Bom, mas nós para implementarmos um sistema de gestão da continuidade do negócio, precisamos começar pelas bases, pelas suas fundações, e para isso é necessário ter um modelo de governo, ou seja, definir como é que vamos gerir a continuidade do negócio na empresa. Mas antes disso, a administração da empresa tem que indicar o caminho, não é? Indicar os seus compromissos e os seus objetivos relativamente à continuidade do negócio. E foi isso que nós fizemos na empresa, com esta política que estou aqui a partilhar convosco, em que a administração da empresa se comprometeu em estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão da continuidade do negócio, alinhado com a ISO 22301, em todos os seus negócios, subsidiários e geografias, em assegurar os recursos para esse sistema de gestão, em atuar ao nível da resposta a eventos disruptivos através de planos de continuidade do negócio, mas também atuar na prevenção desses eventos disruptivos, mitigando riscos para a continuidade do negócio. Okay? Mas para pôr em prática a política é necessário criar uma estrutura organizacional para o fazer, para o pôr em prática através de uma estrutura corporativa, que está aqui inserida na Direção de Segurança e Sustentabilidade, onde temos o responsável corporativo de continuidade do negócio, que é o nosso CBCO, Corporate Business Continuity Officer, e uma estrutura ao nível dos negócios, uma estrutura operacional que assegura a continuidade dos processos de negócio e a entrega de produtos e serviços aos nossos clientes. Esta estrutura está assente em focal points nos negócios, responsáveis pela continuidade do negócio, que nós denominamos os Local Business Continuity Officers. E temos também aqui o nosso focal point de continuidade do negócio para os sistemas IT, que é o IT Business Continuity Officer. Neste slide vemos outra representação desta estrutura organizacional. Portanto, no centro temos a estrutura corporativa, com o CBCO, o Fernando Machado, o meu diretor. Temos os Local Business Continuity Officers nos negócios e também nas áreas corporativas de suporte aos negócios e à administração. O modelo de governo é complementado pelo enquadramento normativo interno definido para a continuidade do negócio. Essencialmente foram criadas 2 normas transversais, uma que define a metodologias de gestão do ciclo de vida da continuidade do negócio, que é complementada por 2 procedimentos operacionais que definem como é que se realizam as análises BIA e como é que se desenvolvem os planos de continuidade, e outra norma que estabelece a estrutura de resposta para a gestão de crises, onde se define a composição do gabinete de gestão de crise, assim como as funções e responsabilidades dos seus membros. Há uma terceira norma, que não é propriamente continuidade do negócio, mas que também é útil
para a continuidade de negócio, que é a de gestão de risco, onde estabelecemos a metodologia de identificação, avaliação e mitigação de riscos, incluindo os de continuidade. Passando aqui ao roteiro de implementação, desenvolvimento e implementação da continuidade do negócio na empresa. Como a empresa tem um leque muito diversificado de negócios em variadas geografias, sentimos a necessidade de criar um projeto piloto com um âmbito limitado e não começar logo por toda a empresa de uma assentada. O âmbito definido para este piloto foi baseado no critério daquele negócio que pode ter mais impacto para a sociedade e onde nós somos operadores de ativos críticos. E isto trata-se da cadeia de valor do oil em Portugal continental, que está representada aqui neste diagrama de grupos de processos, começando aqui pela esquerda, onde temos o aprovisionamento e trading de petróleo bruto, o seu transporte marítimo para os nossos terminais, a sua recepção, armazenamento e transformação nas nossas unidades de refinação, o armazenamento e distribuição de produtos refinados, a comercialização a clientes finais de todo o leque de produtos derivados de produtos do petróleo, ao fim e ao cabo, né, de combustíveis. Aqui temos alguns produtos a laranja, porque o âmbito inicial do piloto era limitado apenas a estes produtos e depois, posteriormente, decidimos alargar para abranger todo o portfólio de produtos da cadeia de valor do oil. Bem, nomeadamente o combustível de aviação e de bancas marítimas, que também são produtos bastante críticos para a atividade económica. E depois temos cá em baixo os processos de negócio que são executados na sede da empresa, também uma instalação crítica. Quanto ao cronograma deste projeto piloto, ele está estruturado em 4 fases. A primeira fase de diagnóstico iniciou-se no final de 2017 e este diagnóstico incluiu fazer uma análise de gaps relativamente aos requisitos da norma ISO 22301. Fizemos a análise BIA dos processos, análise de riscos. Depois, na fase 2, definimos as estratégias de continuidade para fazer face aos cenários de disrupção identificados na primeira fase e desenvolvemos os planos de continuidade para implementar essas estratégias. A fase 3 de implementação foi, no fundo, passar à prática do papel à realidade aquilo que foi desenvolvido na fase 2. Fizemos os exercícios de teste dos planos de continuidade, definimos um conjunto de indicadores para monitorizar o desempenho da continuidade do negócio e implementámos ações tanto de mitigação de risco como de criação de redundâncias, etc., para implementar as tais estratégias. Finalmente, na fase 4, de integração e certificação, demos os passos necessários para obter a certificação do nosso sistema de gestão da continuidade do negócio conforme a ISO 22301. Ou seja, fizemos a revisão pela gestão, a auditoria interna, o plano de ações corretivas e, finalmente, a auditoria externa de certificação. Aqui, pelo meio, tivemos um interregno para fazer a tal ampliação de âmbito de que vos falei para abrangermos todo o portfólio de produtos do negócio local. Neste momento, temos já em curso um outro projeto ou seja, que tem 2 objetivos essenciais. Primeiro é ver e atualizar tudo aquilo que foi feito no piloto, porque entretanto já passou algum tempo, houve alterações na empresa, nomeadamente aqui na atividade comercial, em que antes tínhamos uma estrutura comercial baseada por produto e agora temos uma estrutura comercial organizada por segmentos de mercado. E também
temos um segundo objetivo, que é fazer a extensão do âmbito para abrangermos as cadeias de valor do power, está aqui representado, portanto, eletricidade e do gás natural e gás natural liquefeito. E estamos também a fazer a extensão do âmbito para outras geografias, começando pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores e posteriormente para a Espanha. Neste cronograma vemos o roteiro de implementação da continuidade do negócio, nomeadamente as sucessivas vagas de extensão do âmbito. A cinzento temos aquilo que são as atividades regulares de gestão do sistema de gestão da continuidade do negócio. E aqui em baixo temos as sucessivas vagas do projeto em curso. Pronto, já fizemos a revisão e atualização do BIA, portanto já incluímos os negócios de gás natural e de power. Estamos neste momento a fazer a extensão à Madeira, de seguida iremos aos Açores e depois a Espanha. Os restantes negócios e geografias virão depois. E esperamos que até 2024 tenhamos toda a Galp coberta pela continuidade do negócio. Vamos olhar agora para o projeto que temos em curso e partilhar convosco alguns dos resultados que já alcançamos. Portanto, em cada uma daquelas vagas de extensão do âmbito, nós completamos o ciclo de vida da continuidade do negócio. Portanto, realizamos as análises BIA, podem ser novas ou revisões das anteriores, fazemos as análises de risco, definimos estratégias de continuidade para fazer face aos cenários de disrupção, desenvolvemos os planos de continuidade com base nessas estratégias e exercitamos os planos, monitorizamos os indicadores e implementamos ações de mitigação de risco ou ações corretivas ou de melhoria dos planos de continuidade. Portanto, neste momento estamos no terceiro ciclo de extensão do âmbito à Madeira e também aos processos de IT e de gestão de instalações. Proximamente iremos, como disse, para os Açores e depois para a Espanha. Neste slide vemos alguns exemplos de entregáveis de cada uma das fases do ciclo de vida da continuidade do negócio. Começando aqui pela esquerda, temos uma mapeamento de processos, que não é propriamente âmbito do projeto, é de outro projeto, mas nós aproveitamos o output desse projeto para fazermos a análise de impacto no negócio dos processos, para identificar processos críticos, mapear quais são os recursos essenciais para a continuidade desses processos e definição de objetivos de recuperação para cada um desses processos. Depois fazemos a análise de riscos de cada um dos processos, para identificar e avaliar os riscos, nomeadamente identificar aqueles que estão acima do nível de tolerância, que é representado aqui por esta linha preta. Todos aqueles riscos que estiverem acima da linha preta, devem-se definir controlos ou ações de mitigação para tentar puxá-los aqui para baixo da linha. Finalmente, definem-se as estratégias de continuidade para fazer face aos cenários de disrupção e desenvolvem-se os planos de continuidade, que não são mais do que os procedimentos para implementar essas estratégias, com atividades passo a passo e com a definição dos responsáveis por executar cada uma dessas atividades. Alguns dos resultados obtidos com o projeto em curso, em números, como veem, temos aqui já um volume significativo de dados para tratar. Só para dar alguns exemplos, já temos identificado 123 processos críticos, 70 sistemas de informação, 204 riscos que foram analisados, mais de 60 estratégias de continuidade definidas, 15 planos de continuidade e só este ano, até à data, já realizámos 6 exercícios de teste de planos de continuidade. É claro que para gerir um volume de informação já considerável e que tem tendência a aumentar conforme formos estendendo o âmbito, nós sentimos já a necessidade de ter o suporte de um sistema informático, uma ferramenta informática para garantirmos que esta informação se mantém fiável e atualizada.
Em termos de recursos críticos, na minha opinião, uma das grandes mais-valias de se implementar um sistema de gestão da continuidade do negócio, para além de aumentarmos a resiliência da empresa, é termos um conhecimento aprofundado daquilo que é absolutamente crítico e essencial para assegurar a continuidade do negócio da empresa. Seja em termos de recursos humanos, recursos tecnológicos, fornecedores, instalações ou infraestruturas. É o que vemos aqui neste slide. Em termos de análise de risco, como já tinha dito, foram analisados 204 riscos, dos quais 19 foram identificados como estando acima da tolerância. Para estes 19 riscos, definimos 13 ações de mitigação para redução do nível de risco, mas 6 destes riscos tiveram que ser aceitos pela gestão de topo da empresa, porque considerou-se que já estavam implementados todos os controlos e mitigações possíveis para controlar estes riscos. Ok, passando à frente, em termos de estratégias e planos de continuidade, foram definidas 62 estratégias de continuidade, e estas estratégias de continuidade resultaram em 15 planos de continuidade que dividimos entre planos industriais e planos corporativos. Está bem? Os planos industriais são estes que estão aqui em baixo. Temos planos para os nossos terminais marítimos, para as nossas refinarias, para as expedições, que é o enchimento de carros-tanque para fazer a distribuição dos produtos, para o Aeroporto de Lisboa, a comercialização de produtos, para a logística, a Enerfuel, que é a nossa fábrica de biocombustíveis, e depois temos aqui uma série de planos corporativos para a nossa sede, as Torres de Lisboa, para funções prioritárias, fornecedores críticos, o plano de Disaster Recovery para sistemas de informação, os planos de gestão de crises, e temos aqui também um plano de pandemias que ainda não está fechado. Uma vez que ainda temos a pandemia a decorrer, ainda temos alguma coisa a aprender com esta pandemia. Em termos de exercícios, até à data já realizámos, só este ano, no ano passado, também foram feitos uma série de exercícios. Este ano, até à data, já fizemos 6 exercícios. No terminal de Sines, este exercício foi combinado com o plano de continuidade da logística ibérica, portanto foi simulado um cenário em que seria necessária a ativação de ambos os planos. Um exercício na refinaria de Sines, outro exercício na Enerfuel, a fábrica de biocombustíveis, no Aeroporto de Lisboa, e outro exercício do plano de priorização de clientes e produtos, da comercialização, também combinado com a logística ibérica. Finalmente, quanto à gestão de crises, uma vez que a empresa está cada vez mais globalizada e tem operações em diferentes fusos horários, é muito importante prepararmos bem a resposta a crises em qualquer uma destas geografias para garantirmos que temos uma resposta eficaz à crise e limitar os possíveis impactos que uma crise possa ter. A nossa estrutura de resposta para a gestão de crise está assente em 3 níveis: um nível corporativo, não é? Mais estratégico, um segundo nível ao nível da gestão dos negócios, mais tático, e um nível operacional no terreno. Depois temos duas vertentes nesta estrutura de resposta. Uma vertente para Portugal e Espanha, portanto, qualquer crise em Portugal e Espanha terá esta estrutura de resposta. Se for noutra geografia, terá uma estrutura de resposta ligeiramente diferente. Em ambos os casos, a estrutura está baseada num gabinete de gestão de crise, que é liderado pelo nosso CEO, onde estarão presentes os responsáveis, a gestão da área afetada e todos os diretores de primeira linha de suporte aos negócios e à administração. Aqui a diferença está em que noutras geografias temos que assegurar a ligação com os nossos parceiros operadores, por exemplo, como no caso no Brasil, em que os nossos parceiros operadores são a Petrobras ou a Equinor. O gabinete de gestão de crises é liderado, como disse, pelo nosso CEO, tem presença também o responsável corporativo de continuidade do negócio, os gestores da área afetada e os responsáveis de primeira linha
das áreas de suporte aos negócios e à administração. Se for uma crise noutra geografia, terá que participar também o interface com o país afetado e temos o suporte administrativo ao gabinete. O nosso plano de gestão de crises define as funções e responsabilidades de cada um dos membros do gabinete, tem uma checklist de atividades a executar por cada um dos seus membros e também define os procedimentos a seguir para dar uma resposta eficaz à crise, desde a sua detecção e notificação até ser dada como encerrada. Para a tomada de decisão relativamente à ativação ou não do Gabinete de Gestão de Crises, devem-se avaliar os potenciais impactos do incidente, em diversas dimensões, como saúde, ambiente, compliance, etc. Determinamos o nível de crise, que pode ter 4 níveis, e conforme o nível de crise, ou se gera crise da forma habitual, não é considerada uma crise sequer, se for o nível verde. Se estiver no nível amarelo, é alertado o gabinete. Se for laranja ou vermelho, o gabinete de gestão de crise deve ser convocado. Finalmente, gostava de partilhar convosco qual foi o papel e o contributo que a continuidade de negócio teve e continua a ter na gestão da crise pandémica. De todos os planos de continuidade que desenvolvemos na Galp, quase todos foram ativados ou testados no início da crise pandémica, em março, abril do ano passado, à exceção do plano da continuidade das Torres de Lisboa e do plano de Disaster Recovery, porque nem as instalações nem os sistemas de informações foram afetados pelo vírus. Os cenários ativados ou testados foram essencialmente aqueles cenários de indisponibilidade de equipas críticas, no fundo, para prevenir situações de contágio e de surtos nessas equipas que pudessem provocar alguma disrupção nas nossas operações. Fizemos também uma monitorização dos nossos fornecedores críticos, para percebermos se eles tinham medidas preventivas, planos de contingência ou estratégias de continuidade implementadas para fazer face à crise pandémica, no fundo, para evitarmos que acontecessem situações de surtos nestes fornecedores que provocassem disrupção dos serviços que prestam à Galp. Fizemos o mesmo para as nossas próprias funções prioritárias, tanto nas instalações da sede, como das nossas infraestruturas críticas industriais. Aeroporto de Lisboa, terminais marítimos, refinarias, fábrica de biocombustíveis. Finalmente, fomos também monitorizando ao longo do tempo o ponto de situação das nossas funções prioritárias, nomeadamente em instalações administrativas, em que vemos aqui a castanho o número total de pessoas, a cinzento o número mínimo para assegurar a continuidade do negócio, a verde as pessoas que estavam em teletrabalho, laranja as pessoas a trabalhar em instalações da Galp e a vermelho pessoas inoperacionais por estarem de baixa ou de quarentena. Pronto, e o que se verifica é que a situação nunca chegou a ser preocupante, as medidas de prevenção funcionaram e praticamente não sentimos nenhuma redução da capacidade de trabalho durante aquelas fases mais graves da pandemia. E pronto, com isto concluo a minha apresentação. Obrigado pela vossa atenção e fico à vossa disposição para responder a quaisquer questões ou dúvidas que tenham relativamente àquilo que foi apresentado. Muito obrigado. Obrigado, António, por esta interessante apresentação. Permitam-me apresentar, o meu nome é João Revés, na LINC tenho a responsabilidade da unidade GRC.
Ora bem, agora que ficamos com uma ideia bastante clara da importância e da seriedade com que a Galp encara este tema da continuidade de negócio, vamos passar a um outro bloco em que aquilo a que nos propomos é tentar perceber quais as vantagens e benefícios de recorrer a uma aplicação que suporte todo o processo de continuidade de negócio e de que forma a Link e a SAI Global podem ajudar. Para isso, vamos contar com a visão privilegiada do Carlos Sousa, enquanto responsável de produto na SAI Global, e depois do Rui Barquina, que é o nosso Technical Leader aqui na Link Consulting e que vai fazer uma breve demonstração da solução. Olá a todos, meu nome é Carlos Sousa, eu sou responsável por gerenciamento e desenvolvimento de produtos da SAI Global e estou hoje aqui para conversar com vocês um pouco a respeito da solução de gerenciamento de continuidade de negócios, o Business Continuity Management, e mostrar os principais conceitos e benefícios dessa solução. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito um pouco do histórico de como a SAI trouxe essa solução. A SAI fez algumas aquisições de software e há alguns anos, empresas como Strategic BCP e Módulo IT Risk Manager, e as soluções tradicionalmente possuíam vários clientes. Temos clientes hoje que cerca de 50 a 60 clientes que têm soluções de Business Continuity Management. E, além disso, a SAI desenvolveu uma nova plataforma chamada SAI 360, e nós pegamos a experiência que tivemos com esses clientes, as melhores capacidades de software, e temos colocado nessa nova solução. A gente pegou a experiência que tivemos com clientes aí de diversos segmentos, de segmento financeiro, segmento também inclusive também de utilities, ou manufatura, energia, e temos desenvolvendo essa solução, juntando ao portfólio de gerenciamento de riscos. Então, a ideia da solução de continuidade de negócios é que você consiga fazer uma gestão integrada, que continuidade de negócios não seja um item separado da sua gestão de riscos. Então, você consiga ter uma visão única da parte de riscos. É uma solução que pode funcionar de maneira independente, claro, mas a partir do momento em que você começa a fazer a análise de riscos, você consegue ter uma visão mais completa. Então, as principais vantagens dessa solução são, primeiro, como vocês podem estar vendo na minha tela aqui, é um dos pontos de destaque, é o Program Guide, como a gente chama, que ele serve como um ponto de início para mostrar os principais processos e itens que você deve executar na gestão de continuidade de negócio. E além de mostrar esses itens na forma como se fosse um framework, para cada um desses itens você consegue clicar e abrir diretamente. Então ele serve como também uma plataforma de lançamento para os outros itens, sem necessariamente você ter que saber o menu da aplicação onde ele está. Então, uma das grandes coisas que a gente aprendeu é que ao longo do tempo, é que não basta fazer somente o gerenciamento eficiente do programa de continuidade de negócio, mas é essencial a parte de usabilidade e garantir que os nossos usuários, que os nossos clientes, eles tenham uma boa experiência para trabalhar com a solução de automação, que seja uma solução simples o suficiente para eles conseguirem trabalhar no dia a dia, apesar que continuidade de negócio não é um tema simples, como vocês bem sabem, mas a ideia é que a solução de software ela consiga simplificar isso e servir também para usuários que trabalham pouco com o sistema, trabalham de maneira infrequente. Então, no seu dia a dia, você tem vários sistemas que você já tem que entrar todo dia. Então, a gente entende que esse vai ser mais um
sistema, somando com os outros softwares que você trabalha, e a gente quer garantir que a experiência de uso seja o mais simples possível. E para isso tem vários itens que nós colocamos na solução para conseguir colocar o foco nas tarefas que você tem que realizar naquele momento. Então, o Program Guide é um exemplo desse, onde você consegue ter a visão completa do que você deveria estar fazendo em termos de gestão de programa de continuidade de negócio. E tem vários outros. Um exemplo também é o Inbox, como nós chamamos, que seria a sua caixa de entrada. Na caixa de entrada, você vai ter os itens que requerem sua atenção imediata, que você precisa fazer alguma coisa. Seja alguma ação que você tem na plataforma, a gestão de ações e itens a serem resolvidos no seu programa. Qualquer coisa que você precise resolver o dadamento no seu programa, você pode registrar como uma ação. E uma ação também ela pode ser fruto de um risk assessment, por exemplo, ou de um business impact assessment, uma análise um assessment de impacto, uma avaliação de impacto que você faz, como um exemplo. Você pode ter uma ação que seja, por exemplo, atualizar um plano de continuidade de negócios da área financeira. Essa seria uma ação, alguém vai ser responsável por essa ação vai ser uma data para ser cumprida. Essencialmente a parte de tarefas. E além disso, outros itens que você precise colaborar com outras áreas, não somente o gestor do programa de continuidade de negócio, mas também conversando com outras áreas, com gestores de departamento, você vai querer, muitas vezes, definir tarefas e controlar se aquelas tarefas foram feitas ou não. Então, a maneira que a gente coloca isso para o cliente, a maneira que o cliente visualiza isso na solução é através do inbox. Ele vai entrar na solução, ele pode, de repente, receber um e-mail de notificação e ele vai ver, tem alguma tarefa para fazer, tem algo que eu tenho que fazer com o sistema. Ele clicando no link, ele vai ser autenticado e vai cair aqui nessa parte do inbox. Então, são dois exemplos, tem vários outros de visualização que vão ser mostrados pelo Ruino durante a demonstração, mas esse é um dos pontos que para nós é muito importante. Outro aspecto também que é muito importante é você conseguir visualizar os dados. Não basta você colocar os dados no sistema, mas você visualizar aqueles dados no sistema. Então, visualizar o interrelacionamento dos objetos dentro do seu programa de continuidade de negócio. Por exemplo, você vai ter muitas vezes aplicações e aquelas aplicações elas suportam processos de negócio. E uma aplicação suporta vários processos de negócio. Da mesma forma, você olhando pela perspectiva do processo de negócio, ele também é suportado por múltiplas aplicações. Como é que você consegue garantir que você tem a visão exata da relevância das aplicações e o tempo que elas devem estar recuperadas e as atividades que uma área de TI, por exemplo, tem que fazer para gerir as aplicações? Esse é o tipo de pergunta que a gente consegue responder. Além disso, a parte de planos também é uma parte bem importante, a gestão de planos. A gente percebe que muitas vezes os usuários gastam muito tempo trabalhando com documentos do tipo Word, gerando planos em Word, gerando planos em Excel, e demoram muito para fazer updates nesses planos, fazer atualizações e relacionar as partes desses planos com os riscos efetivos e com os procedimentos efetivos que eles têm que seguir. Então, a maneira que o plano existe no sistema, ele existe como elementos separados. Então, no sistema, nós vamos mapear objetos para os departamentos, para os processos, para as aplicações, e nós vamos ligar esses elementos. E entre essas ligações desses elementos, aí sim a gente consegue, dependendo do status dessas ligações, de como esses elementos estão interconectados, a gente não só exibe isso para você de uma maneira visual, também tem vários relatórios, e a gente incluiu o Power BI, que é uma solução de Dashboard and Analytics da Microsoft, e incluímos isso na nossa solução. E você consegue também trabalhar com esses dados e gerar vários dashboards e obter informações interessantes com relação ao seu programa de continuidade de negócio. E com relação a essas dependências, que é um item muito importante para a continuidade de negócio, você também consegue entender
quais são os itens que você tem que se preocupar em recuperar antes dos demais, graças a essas dependências. Então, graças a esse mapeamento de dependências, você vai conseguir entender, ok, esse processo é crítico e é suportado por essas 3 aplicações. Portanto, elas também têm um determinado requisito de criticidade. Elas vão ter que ser recuperadas eventualmente num tempo diferente de outras aplicações que não suportam negócios críticos. Além disso, você também vai ter a possibilidade de associar vendors ou terceiros fornecedores para que suportem de alguma forma o seu negócio. Seja porque é um fornecedor, de repente, dá manutenção em alguma dessas aplicações, ou seja porque é um fornecedor crítico para um processo acontecer. Você realmente depende daquele fornecedor. Então, essa parte de listar os fornecedores e entender como eles se interrelacionam com os negócios da empresa para resiliência também é uma parte importante. E, por fim, um outro ponto de destaque é a parte de gestão de riscos. Como essa plataforma, SI360, é uma plataforma que já tem décadas trabalhando com empresas, e muitas empresas até de diversos segmentos, com muita maturidade na parte de gestão de riscos, a parte de gestão de risco eu costumo dizer que ela está no DNA do produto. Então, a solução de continuidade de negócios, uma das etapas que você vai conseguir fazer por aqui, você vai, além de fazer a gestão do business impact, do impacto ao negócio, você também vai fazer a gestão de riscos. Então, você vai conseguir listar para um determinado risco quais são as ações que estão associadas àquele risco que você, de repente, identificou no seu programa. E também você vai conseguir enxergar naquele risco quais são os controles que estão associados àquele risco. Então, entendendo aí todos os elementos que estão associados, quais são os fornecedores que estão associados com aquele risco, quais são as aplicações e quais são os controles, por exemplo, que você utiliza para poder mitigar esses riscos. Isso é parte da nossa solução de gestão de continuidade de negócio e vai alinhar com o seu programa de gestão de riscos corporativos e gestão de controles corporativos. Isso é um diferencial muito grande da nossa solução com relação a outras soluções que existem, porque isso já faz parte, né, do padrão da solução. Tem vários outros itens interessantes que vão ser mostrados para vocês pelo Rui. E eu queria agradecer pelo tempo de vocês em visualizar essa mensagem e permaneço à disposição para qualquer pergunta adicional. Obrigado. Meu nome é Rui Barquina e cabe-me vir fazer aqui uma pequena apresentação do módulo de continuidade de negócio da BeWise. Para começar, estamos a aceder aqui à plataforma da BeWise e vamos entrar com o utilizador Benny, que nos permite ter acesso imediatamente a um conjunto de informação disponível na plataforma. O Benny tem acesso logo aqui a um pequeno dashboard que lhe permite ver o que é que está bem, o que é que está mal, ou inclusivamente saber quais é que são os riscos mais elevados, saber que ações é que estão a decorrer. Para começar, sabemos que existem logo 29 discrepâncias a nível de RTO e RPO. Não só algumas delas muito altas, como em termos de temos 14 discrepâncias a nível de RTO. Todos estes itens são clicáveis, o que me permite clicar em cima de um deles e verificar quais é que são as informações disponíveis. Ou seja, neste caso, quais é que são os processos que têm uma discrepância associada e qual é que é o valor dessa discrepância. Essa discrepância pode ter origem em várias situações, nomeadamente fornecedores, vendors, toda uma parte de sistemas de informação, por exemplo, que iremos ver mais à frente. Não só temos acesso a esta informação, como eu disse, como temos acesso a todas as ações que se encontram neste momento em aberto, as ações que já estão em aberto, mas que estão atrasadas,
e que me permite também, mais uma vez, clicar em qualquer uma delas e ter acesso a todo esse conjunto de informação, nomeadamente quais é que são as ações, a prioridade delas, de quem é que é a pessoa responsável, em que ponto é que elas se encontram e se a data já expirou ou não, em que já deveriam ter sido implementadas. Da mesma forma, temos acesso a um conjunto de informação em termos de heatmap relativamente ao risco de continuidade de negócios e saber quais é que são os riscos mais elevados, quais é que são os riscos que eu tenho implementados que não têm controlos associados, por exemplo, aqui, e aonde é que estão associados estes mesmos riscos, ou saber, por exemplo, quais é que são os riscos que nós, em termos de organização, tivemos a experiência deles, ou seja, são riscos que aconteceram nos últimos 12 meses. Por exemplo, este aqui. Esta informação é sempre contextualizada, o que significa que eu neste momento me encontro a ver toda a informação disponível para todo o meu conjunto de organizações, para todos os meus departamentos. Caso esteja interessado ou queira ver uma em particular, eu posso chegar à parte da seleção da organização e selecionar uma em particular. Quando eu acedo a essa organização, a esse departamento, eu vejo toda a informação relativamente a ele e somente a esse departamento. Para chegar aqui, existe um conjunto de coisas que são necessárias fazer, nomeadamente a parte de processos da organização. O que estamos aqui a ver são os processos do accounting, em que, como podemos ver, tenho um conjunto de processos associados à parte a este departamento e que me permite ter acesso a eles. Esta informação que eu tenho acesso a uma breve descrição do processo e todos os itens relacionados. Itens esses, riscos, ativos, que podem ser não só em termos de software, hardware, como também em termos de edifícios, carros, qualquer ativo que eu possa relacionar com um processo, assim como fornecedores. Temos acesso também a toda a estrutura organizacional, em que, mais uma vez, posso ter acesso e ver os diferentes departamentos ou estruturas da organização e, neste caso, saber, por exemplo, quais é que são os processos que lhes estão associados ou quais é que são os riscos que lhes estão associados e toda uma parte de documentação. Tenho a minha estrutura de framework de processos, riscos, controlos, tenho a minha estrutura organizacional, vamos entrar na componente de BCM, ou seja, na minha componente de continuidade de negócio. Mais uma vez, quais é que são os meus processos, quais é que são as discrepâncias nos meus processos dentro desta estrutura e qual é que é o RTO e RPO, neste caso, aplicável. Ao abrir um processo aqui, tenho acesso a um conjunto de informação muito mais alargada. Não só fatores de impacto, por exemplo, ou ações que eu tenha definidas para estes processos, como tenho acesso a um detalhe muito maior de toda a componente de impacto, por exemplo, se eu não tiver a minha equipa disponível, quais é que são os meus impactos relativamente à equipa, ou mesmo a parte do BIA, de qual é que foi o BIA feito a este processo e quais é que são os respectivos valores. Mais uma vez, toda a parte de dependências, de riscos relativamente ao processo, ativos, fornecedores, testes efetuados nos últimos meses e ou interdependências, ou seja, qual é que é a dependência deste meu processo com outros processos da organização, tanto a nível de entrada como de saída de informação. Para chegar a toda esta informação é necessário executar BIAs. E os BIAs aqui
são feitos através de uma avaliação. A avaliação é essa que está a decorrer neste momento e que o BENI tem acesso. Sabemos quais é que são os processos e quais é que são os últimos que foram feitos e permite-me ter acesso não só aqui a todo um conjunto de informação relativamente ao assessment. O BIA é feito por nível de impacto, ou seja, diferentes áreas de impacto, reputacional, regulatório, customer experience, financial loss, legal e contratual, e todos estes níveis de impactos e cálculo automático. O que é que isto significa? Que o utilizador, ao responder ao nível de impacto, ele responde a todos estes valores, ou seja, quais é que são as discrepâncias existentes de RTO ao longo do tempo em cada uma destas situações, e ao submeter ele vai, por exemplo, fazer automaticamente, ou seja, um conjunto de validações. Nós estamos a dizer aqui, por exemplo, que 12 horas entre 24 a 12 é significante, mas depois estamos a dizer que entre 1 a 3 dias não é significante, o que ele não me permite fazer, porque senão existia uma incongruência nas validações e nos valores que aqui submetidos. E calcula automaticamente o valor de RTO. Com base no RTO, a BWise permite fazer todo o conjunto de ações e todo um conjunto de não conformidades. Naquele caso, permite-nos criar uma não conformidade para aquele processo, dizer, uma vez que existe uma discrepância entre o valor de RTO do processo e os valores de RTO, por exemplo, dos sistemas de informação, posso criar automaticamente uma não conformidade, ou uma ação, que vai ter uma prioridade e um responsável pela execução. Indo aos nossos processos mais uma vez, e neste caso ao accounting, sabemos que no BIA foi calculado automaticamente e nos sistemas associados, sabemos que, por exemplo, ele tem aqui um RTO em termos ou um RTO diferente da própria aplicação. E permite mandar entre estes diferentes elementos e saber quais é que são os processos que lhes estão relacionados, outros processos, neste exemplo, quais é que são os riscos que estão associados ou também os vendors associados a um determinado ativo. Não só isso, como saber toda a informação de RTO relativamente aos diferentes assets associados e as discrepâncias. Com base nisto, a BWise permite criar recovery plans. O que é um recovery plan? Ou seja, é eu definir que se algo acontecer, neste caso, a esta entidade, quais é que são os planos que lhes vão estar associados. Esses planos têm ações e BIAs associadas, BIAs nos diferentes ativos e nos diferentes processos que lhes estão associados, e permite-me não só gerar um relatório relativamente ao plano de continuidade de negócio, automaticamente e ou fazer o download do próprio plano. Por exemplo, em que tem toda a descrição e toda esta descrição vem automaticamente a partir da BWise. Não só a parte dos planos, como também me permite ter
toda uma componente de call tree, ou seja, o que é que isto significa? Caso exista algum evento, por exemplo, chamar e contactar o meu gabinete de crise. A Bewise permite gerir vários níveis de gabinetes e decidir quem é que são as pessoas, quem é que está dependente de quem, e fazer toda esta parte de associação e dizer, ok, eu quero criar uma nova equipa, ter equipas diferentes para situações diferentes, e não só isso, como também fazer uma parte de comunicação. O que é que significa a comunicação? É eu disputar um evento, de dizer, existe uma crise, eu necessito destas pessoas, e essa informação pode ser enviada diretamente ou através de e-mail ou através, por exemplo, de um SMS. Para verificar que isto tudo funciona, a Bewise implementa toda a parte de planos de testes. Estes planos podem ser executados anualmente, semestralmente, e permite-me verificar se aquilo que está no terreno, ou seja, todos os meus planos de continuidade de negócio, estão a funcionar, estão de acordo com aquilo que é o esperado, e se necessitam ou não de criar novas ações para melhorias, por exemplo, ou se existiram problemas durante a execução. Permite-me criar novos planos, saber em que estado é que eles se encontram, e caso existam melhorias, quais é que são as melhorias que estão associadas a cada um destes planos de teste. Feito todo o ciclo, como vimos, tenho um conjunto de dashboards esses que depois dão significado a toda a parte de continuidade de negócio, ou seja, de saber como é que as coisas estão, como é que elas estão a decorrer, e ter acesso a todo um conjunto de informação e de recuperação, acima de tudo. Por exemplo, mais uma vez, também de ter toda a parte de planos de crise e respectivas componentes, por exemplo, o que é que eu, enquanto utilizador, deverei fazer em cada uma das situações destes diferentes planos em que eu tenho implementados. Tendo apresentado a solução da SAI Global para continuidade de negócio, vamos passar à parte de perguntas e respostas, à qual eu vou passar a palavra para João Revés. Boa tarde, peço desculpa, estava sem som, que é a frase mais utilizada no último ano. Eu pedia aos outros oradores que ligassem a câmara e o microfone para podermos dar início à sessão de perguntas e respostas. Algumas destas perguntas foram sendo respondidas diretamente no Q&A. De qualquer forma, algumas que eu penso que serão importantes de partilhar com a audiência, vou repeti-las, portanto não estranhem ver essas perguntas novamente aqui levantadas. Ora bem, uma das perguntas aqui levantada e que o Carlos respondeu, portanto eu ia pedir para o Carlos voltar a responder. Carlos, podes ligar a tua câmara e o teu microfone. Uma pergunta que colocaram foi se a solução funciona na cloud ou on-premise e em caso de ser na cloud, quais são os níveis de serviço que estão associados? Olá, tudo bem? Sim, a pergunta eu coloquei a URL do site da SAI Global, que tem as informações de segurança e compliance da nossa nuvem, e também pode ser instalada on-premise, no ambiente do cliente. E também onde está localizado o data center agora? O data center a gente utiliza a AWS em múltiplas localizações.
na Europa e múltiplas localizações nos Estados Unidos, dependendo do requisito de residência de dados. Então, para clientes, por exemplo, aí da Europa, ele vai ficar dados localizados na Europa, tanto o principal quanto os backups. Muito bem. Já agora, Carlos, aproveitava que estás com a palavra e colocava-te mais uma questão que também penso que será adequado seres tu a responder, que é qual é o roadmap previsível da solução e se tem alguma novidade que possas desde já partilhar connosco. Estás mute. Estás mute, Carlos. Tens que voltar a pôr o microfone. Eu tenho que fazer isso pelo menos uma vez por dia, errar o mute. Os principais itens são a parte de solução de gestão de crises. Então, nós estamos lançando uma grande melhoria na solução de crisis management para ter uma melhor visualização dos planos que foram ativados de uma forma mais intuitiva. No geral, simplificação de experiência de uso, com foco em usuários que sejam infrequentes, poucas vezes na ferramenta, ou novos usuários. Também suporte a alguns casos de RTO override. Então, alguns clientes têm a situação onde você tem uma determinada aplicação que suporta múltiplos processos e eles querem definir o RTO específico para aquele relacionamento entre aquela aplicação específica e aquele processo específico. Eles não querem fazer um override no processo como um todo, nem um override na aplicação como um todo. Então, também foi um item que veio de solicitação de usuários recentes. Ok, obrigado. Obrigado, Carlos. António, tenho aqui uma que foi endereçada a si, que o António respondeu diretamente aqui, mas eu penso que seria talvez interessante também partilhar com a audiência. A pergunta foi quais as principais dificuldades que sentiram na implementação do piloto e se essas dificuldades se mantêm nas novas etapas quando estão agora a fazer a expansão do projeto. Se quiser partilhar com o resto da audiência. Sim, pronto, e, essencialmente eu penso que a principal dificuldade no piloto foi a questão do buy-in das equipas com quem tínhamos que fazer as análises BIA e de risco dos processos. Pronto, é essencial neste tipo de projetos termos o comprometimento da gestão da empresa no projeto para conseguirmos esse buy-in, okay? Para que toda a empresa esteja alinhada com os objetivos do projeto. Agora, no segundo projeto que já temos em curso, já não temos essa dificuldade. Então, conseguimos ultrapassar essa dificuldade inicial, até porque o tema da continuidade de negócio era um tema completamente novo na empresa, na altura. Obrigado. Neste momento não estão a entrar mais perguntas, temos aquelas que já tinham, ainda temos aqui mais algumas, também não temos muito mais tempo, que já se está a prolongar um pouco. No entanto, eu se calhar endereçava esta ao Rui. Rui, se puderes responder, que é quanto tempo demora tipicamente a implementar uma solução destas num cliente? É assim, depende um bocadinho, não é? Aquilo que nós tivemos aqui a mostrar é uma solução pré-configurada, não é? Se o cliente implementar esta solução, e rapidamente, 1-2 meses, é capaz de ser possível fazer um projeto. Agora, tudo depende dos requisitos do cliente, não é? Se tem alterações, tudo que são requisitos que saiam fora daquilo que é mostrado, já prolonga o projeto no tempo. Por isso, tudo depende muito dos requisitos do cliente. Deixa-me só dizer, eu acho que 1-2 meses é um bocadinho otimista. E se estivermos a olhar, estivermos a pensar num cliente com... Claro que tudo depende do âmbito, estamos aqui a falar tudo isso, mas se estivermos a falar, termos em conta, por exemplo, o testemunho do António aqui, eu penso que suportar um programa destes com a extensão que estamos aqui a falar... A solução do António não é a solução. Seria não é aquela solução, há de ser a solução da Galp, e é uma solução que assente na BWise, mas que
tem um conjunto de requisitos próprio, tem um conjunto de especificidades, tem já um conjunto de informação já existente, não é? Que a própria solução tem que se adaptar àquilo que já existe, não é? Claro. Precisamente, a propósito disso, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Rui ou ao João, que é o seguinte, por exemplo, pegando num exemplo que nós vimos na apresentação do Rui, a questão da análise BIA dos processos, em que nós vimos que são avaliadas várias dimensões, temos intervalos de tempo pré-definidos e temos níveis de impacto. Pronto. Nós, como já temos um sistema de gestão de continuidade de negócio implementado na Galp, já temos essas dimensões, esses níveis, esses intervalos de tempo pré-definidos no nosso sistema. A questão é que eu coloco é até que ponto é que a vossa solução é customizável nesses aspectos. E assim, vamos ver uma coisa, aquilo é uma solução pré-definida, não é? O que significa que eu vou ter que fazer alterações à solução para adaptá-la, neste caso, à Galp. Ou seja, imaginando o caso do RTO e do MTD, sei lá, todos esses elementos que são listas, são valores pré-definidos. Esses valores estão pré-definidos na BWise nesta solução. Não significa que eu não tenha capacidade de chegar lá e dizer, ok, o intervalo não é de 1 hora, o mínimo não é 1 hora, são 5 minutos, por exemplo. Não é? O primeiro é de 5 minutos, o segundo é de 30 minutos, o terceiro é 1 hora, por exemplo. Não é? Sim. É possível fazer esta customização. É uma customização sobre a solução. Não é? Ou seja, já não é a solução da BWise fechada, não é? Mas é uma customização feita sobre aquela solução que ali está. Não é? Ok. Portanto, que é possível fazer, sim. Sim. Ok. Sim. Queres acrescentar alguma coisa, Carlos? Sim, só colocar um pouquinho a minha experiência. Eu até coloquei a resposta que eu coloquei ali também não é uma resposta absoluta. Eu coloquei uns tempos um pouco diferentes, mas acho que é um pouco baseado no histórico que cada um teve, né? A resposta padrão realmente depende, né, do projeto, da complexidade, da maturidade. Eu tentei colocar algumas faixas aí do que eu tenho visto de vários clientes e eu coloquei meio que os extremos. Então, eu acho que o caso extremamente simples e assim, independente da organização, né? Claro, quando a gente fala, por exemplo, do projeto da Galp, a gente está falando de uma organização porte bem grande, de uma organização bem madura e, consequentemente, vai acabar sendo complexa. Então, a gente não está falando de uma questão, uma implementação muito rápida. Tem sempre estratégias que a gente consegue fazer e é interessante que, quando eu converso, às vezes, com vários outros clientes, o que é exatamente o que a Galp fez. Ou seja, você coloca por ciclo de vida, você tenta separar, colocar um escopo mínimo que você vá o processo do começo até o fim, seja com um único departamento ou com uma unidade de negócio, mas de alguma forma que você consiga percorrer o processo como um todo, porque você ganha em vários aspectos na organização, você ganha, como vocês mencionaram, o buy-in, você ganha também o próprio conhecimento, não só o conhecimento do software, da implementação do software, mas o conhecimento de como implantar a automação da continuidade de negócio, ou às vezes, em alguns casos de clientes, até implantar a continuidade de negócio, mesmo como um todo. Às vezes, alguns clientes nem tinham. Então, esses tempos variam bastante e o que vai acontecer é isso mesmo. Ou seja, a solução ela já vem com um conjunto de parâmetros e boas práticas, e você pode ter uma aderência total àquilo ali. Em alguns clientes isso é o recomendado, que são os clientes que têm um cenário mais simples. Quando a gente está falando de um caso de clientes que tem um cenário um pouco mais elaborado, aí sim vai demorar alguns meses. Mas independente do porte, digamos assim, do cliente, da maturidade, tem sempre abordagens que geralmente são mais efetivas, que você consegue ter resultado antes, sem necessariamente você ficar fazendo, sei lá, 2 meses, por anos, um projeto sem ter o resultado. Obrigado, Carlos. Aqui mais uma pergunta endereçada diretamente ao António, da Galp. Na realidade são duas. Uma primeira que é se antes de implementarem o projeto da continuidade de negócio, se previamente a isso houve lugar à definição de uma política de continuidade de negócio. Eu penso que durante a apresentação
O António fez referência a isso, mas ele terá a oportunidade de responder foi com logo mais clareza. Numa das fases iniciais do projeto. Okay, portanto, previamente foi uma das primeiras coisas a fazer, foi definir essa política, e depois, em cima disso, sim, começou-se a desenhar o projeto, certo? Exatamente. Portanto, a definição da política de continuidade de negócio e da organização é a base sobre a qual se constrói depois toda a estrutura do sistema de gestão da continuidade do negócio, não é? Portanto, tem que ser a administração a definir quais é que são os seus compromissos e os seus objetivos relativamente à continuidade do negócio. A outra pergunta foi... A abrangência, se pretendemos atuar ao nível da prevenção e ao nível da resposta, ou apenas numa dessas duas vertentes, por exemplo, só para dar dois exemplos. A mesma pergunta tinha uma segunda parte, que era, tendo em conta que o António referiu que estavam ou iam agora a seguir endereçar o tema da continuidade de negócio na área da IT, quais têm sido os principais constrangimentos detectados nesta área? Bom, aqui esta questão do IT surgiu de uma necessidade identificada no segundo ciclo de revisão do piloto. Porquê? Porque nós no piloto fizemos a análise BIA dos processos e nessa análise BIA identificamos os recursos críticos, incluindo os sistemas, as aplicações que são essenciais para a recuperação e a manutenção dos processos operacionais. Mas nós identificámos a necessidade de ir um pouco mais a fundo nessa análise. Porquê? Porque nós sabemos quais são as aplicações que são críticas, mas depois precisamos de saber o que é que está por trás dessas aplicações. Que hardware, que sistemas de comunicação, data centers, equipas de operação, fornecedores, etc. E é isso que estamos a fazer neste momento. É fazer essa análise mais a fundo para percebermos tudo o que é crítico para assegurar a disponibilidade dessas aplicações. Ok. Estamos a trabalhar com a equipa da IT da Galp nessa análise. Obrigado. Dado que já estamos a deitar um bocadinho no tempo, eu gostaria só de fazer mais uma última pergunta. Sim. Que é, pronto, a questão é nós na Galp temos a continuidade de negócio implementada, temos a continuidade de negócio certificada pela APSER, conforme a ISO 22301. Portanto, a minha questão é se a solução BWise está alinhada com os requisitos da ISO 22301 ou não. Sim, está. Sim, a solução está alinhada com os requisitos da 22301 e também com outras regulamentações ou frameworks, como o do BCI, por exemplo, Good Practice Guide e outros. Então, sim, a solução está alinhada. A gente tem diversos clientes que são com o foco deles bem na 22301 e utilizam a solução. Ok. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu ia então finalizar a parte de perguntas e respostas. Uma última questão que estava aqui, pela sua natureza corporativa, diria assim, ia se calhar endereçar ao nosso CEO, José Alves Marques, e a pergunta é: qual é a relevância da oferta da continuidade de negócio dentro da oferta global da Link? Não sei se quer... Bom, eu disse um pouco na introdução, não é? Que para nós, né, fomos levados até este tipo de soluções um pouco porque acreditávamos que eram áreas que, do ponto de vista das empresas, estavam relativamente pouco suportadas em ferramentas e em ferramentas integradas, que foi a área da integração que nos levou para isso. Eu acho que cada vez mais o que se tem vindo a notar é que todas estas áreas têm aqui um manancial interessantíssimo do ponto de vista quer de inovação, quer de desenvolvimento, né, em integração
com as aplicações, com os sistemas, com a recolha de informação, e se quisermos ir um pouco mais à frente, até com mecanismos que de alguma maneira podem ser preditivos e que podem estar a utilizar a informação que já está aqui subjacente. Portanto, eu acho que nós começámos por considerar esta área como uma área lateral um bocadinho em relação à nossa intervenção do ponto de vista da integração e dos sistemas, mas hoje já começa a ser uma das áreas principais, porque à volta dela há um manancial de outras coisas que podem permitir esta evolução. E não só isto com a própria evolução da SAI, com os módulos que a SAI tem vindo a incorporar cada vez mais nestes produtos, como, digamos, nas tecnologias de integração e de sistemas que nós dominamos, como, por exemplo, a área de cibersegurança, para a área de continuidade de negócio do ponto de vista do IT, e que nos parecem muito importantes e, portanto, torna esta área também uma área, eu diria, crucial para o próprio desenvolvimento da Link. Não? Ok, obrigado. Bom, acho que efetivamente já passámos bastante da hora. Resta-me agradecer em nome da Link e da SAI Global. Obrigado a todos os oradores, ao nosso CEO, Geles Marques, ao António Sernadas da Galp, ao Carlos Sousa da SAI Global, ao Rui Barquina da Link, muito particularmente também a toda a audiência. Tivemos aqui largas dezenas de assistentes. Queria apenas deixar, antes de encerrar, a nota que, obviamente, a nossa solução é extensa. Nós tínhamos muito pouco tempo para apresentar, naturalmente há muito mais para ver. Aqueles que tenham interesse, por favor, contactem-nos e poderemos depois, mais tarde, fazer alguma demonstração mais detalhada. As perguntas que tenham ficado por responder, por constrangimentos de tempo, nós contactaremos, responderemos por escrito a quem colocou as questões. E é tudo. Obrigado a todos e muito boa tarde. Deus, boa tarde. Obrigado. Adeus, António. Adeus.